toda dúvida, toda incredulidade. Que se cumpra aqui teus planos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Está feliz? Está feliz mesmo? Glória a Deus. Último dia de férias, pelo menos para mim. Amanhã começa tudo de novo. E Deus é bom. É bom tirar férias, né? Bom também estar em casa. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 51. Em nome de Jesus. Ficamos alguns dias viajando. E em todo o tempo o Senhor nos mostrava que Ele continua sendo bom. Deus é bom. E Deus cuida de nós. Em todos os tempos. Deus cuida de nós. A palavra de Deus diz lá em Salmo 51, a partir do 1. Diz assim: Compadece-se de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. No 10. Cria-me, ó Deus, um coração puro, e renove-me dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Amém? No 10 de novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova-me dentro de mim um espírito inabalável. Esse salmo lindo, na verdade, esse trecho aqui, cria em mim, ó Deus, um coração puro, é um trecho onde eu tenho ultimamente orado, pedindo ao Senhor, me dá um coração puro. E esse trecho aqui, esse Salmo 51 aqui, quem escreveu foi Davi. E aí Davi escreveu esse salmo lindo aqui depois de uma grande situação que aconteceu na vida dele. O Senhor, Ele deu esse salmo para Davi quando ele pecou. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Samuel. Pode deixar ela aberta aí, pode fechar Salmos, que a gente não vai voltar para lá, mas deixa aberto, 2 Samuel 11. Aqui Davi tinha mais ou menos 50 anos de vida. Era rei em Israel, mais ou menos 20 anos rei em Israel. Davi já tinha conquistado muitas terras, Davi era o rei, Davi era amado pelo todo o povo, Davi ungido de Deus, Davi estava aqui, podemos falar, com 50 anos de idade, na sua melhor forma, conquistando, aonde Davi ia, acontecia milagres, aonde Davi ia, o Senhor ajudava ele lá a vencer, a conquistar a terra, aonde Davi ia, onde os seus soldados iam, as coisas aconteciam. 50 anos de idade, as coisas de Davi, tudo que Davi botava a mão fazer acontecia. Então, podemos pensar aqui que Davi estava aqui no seu auge, ou próximo dele. Eu acredito que seja no seu auge, ali onde Davi estava conquistando todos os reinos. Davi era tão poderoso que 62 capítulos do Antigo Testamento foram dedicados a ele. E mais ou menos 59 referências no Novo Testamento de Davi. Então Davi literalmente era o cara. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Então Davi, ele tem muito a nos ensinar, muito a nos ensinar. E eu tenho tentado estudar um pouco sobre a vida de Davi aqui. Eu queria pegar só esse pedacinho da vida dele. Aonde 2 Samuel, até 2 Samuel 10, tudo que acontecia de Davi foi muito bom. Muito bom para o reino, muito bom para o povo, muito bom. Mas chegou 2 Samuel 11. Como era bom se não tivesse 2 Samuel 11. Porque aí não tinha Betseba, não tinha o que a gente vai ler agora. Mas a gente queria que você lesse comigo aqui 2 Samuel 11. A partir do 1.
Decorrido 1 ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em... Guarda isso. 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço na casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que o trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então, Davi aqui estava no melhor auge da sua vida. Davi aqui conquistava reino, Davi era o cara. Como você for estudar lá 2 Samuel 1, 2, 3, você vai entender que onde ele passava, ele conquistava terreno. Você já jogou aquele War, né? Você vai conquistando o terreno dos outros? Era Davi, ele ia conquistando o terreno dos outros. Colocando a sua pecinha no tabuleiro, no terreno dos outros. Davi era conquistando. Só que Davi aqui chegou um momento onde ele deveria estar na guerra. E estava em Jerusalém. Ele chegou para Joabe e falou assim, vai para a guerra, continua lá, vai lá tentar guerrear, vai conquistar mais um terreno para nós. Mas ele ficou em Jerusalém. Isso tem me intrigado. Porque a palavra de Deus diz que em tempos em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém, mandou Joabe ir, ele falou, e ficou. Eu fico imaginando, a palavra de Deus não diz isso, mas eu imagino, porque eu posso imaginar aqui. Então eu imagino que Davi deve ter ficado no momento assim, cara, está tudo dando certo. Então Joabe, vai lá que as coisas vão continuar dando certo, porque já está tudo dando certo. As coisas estão indo bem. Estou ganhando dinheiro, eu estou conquistando, as coisas estão crescendo, eu estou sendo adorado, para onde eu vou as pessoas gostam de mim. Então, para que eu vou fazer aquilo que Deus pediu para que eu fizesse? Porque o rei não era para ficar em Jerusalém. A tarefa, a função do rei era para ir junto com o povo e lutar junto com o povo. Como Davi fez a vida dele inteira. Davi bem sabia o que ele tinha que fazer. Incrível, parece que as coisas, em alguns momentos da nossa vida, a gente dá umas pausas. Né? A gente bem sabe o que a gente tem que fazer. E Davi bem sabia o que ele tinha que fazer. Mas ele preferiu ficar em Jerusalém. E quando ele for ficar em Jerusalém, não é ficar em qualquer lugar, não. É ficar em berço esplêndido. É ficar lá no palácio. É ficar sendo servido. É ficar lá de boa. É como se eu ficasse de férias o ano inteiro. E eu queria ficar. Em algum momento eu pensei que queria ser muito rico. Muito, para poder ficar lá na piscina o ano inteiro. Sair com as unhas até caindo, de tão, sabe como fica? Queria, em alguns momentos eu pensei, com aquela água quente batendo nas costas, eu falei assim, Jesus, eu nasci para isso. Eu estou cumprindo os teus planos aqui, sentado na piscina de sunga, as meninas brincando, eu lá com a água caindo assim, chegava horas que até tirava as costas, porque ardia de quente. Quem foi sabe que é muito quente aquele negócio lá. Até desconfortável um pouco. Sabe ser tão quente. Mas eu nasci para aquilo. Eu tenho certeza. Eu falei, Senhor, aquele sol batendo, aquilo ali lindo, maravilhoso. Eu falei, Jesus, que maravilhoso. Eu queria ficar aqui 365 dias. Ir para casa só para trocar de mala. Troca de mala, aí estou chegando. Sobe o elevador, desce e volta. É maravilhoso, e é mesmo, e a gente curtiu muito. Só que chega o momento de voltar, não tem jeito. Chega o momento de voltar, chega o momento de fazer, de cumprir aquilo que Deus pediu para fazer. E Davi estava nesse momento zen. Você já viveu esse momento zen, que tudo parece que está tudo bem. Aqui, tão bem. E aí, você liga para uma pessoa, e aí, como você está? Tudo bem. Tudo bem mesmo, estou empregado, estou aqui, os filhos crescendo, tudo bem. E Davi estava nesse momento, querido. Primeira coisa que nós temos que aprender, aquilo que é para nós fazermos, nós temos que fazer, não temos que delegar. Faça você, em nome de Jesus. Davi delegou para Joabe, vai lá e faz. Ele deveria estar lá.
Quando nós somos ordenados por Deus para fazer alguma coisa, seja ela grande ou seja ela pequena, seja ela onde todo mundo vai ver, ou seja ela aquela que ninguém vai ver. E eu vou te contar uma coisa, as coisas que ninguém vê, essas coisas são tremendas. São tremendas, coisas que ninguém vê, coisas que só tu está vendo ali no teu íntimo com Deus, são coisas lindas, coisas que você pode falar, eu cumpri, mas ninguém viu, não teve aplauso, glória a Deus, porque se você já recebeu aqui, você não vai receber lá, então que você receba o teu galardão lá, isso é lindo. João Batista, eu escutei essa mensagem outro dia no carro, e é verdade, João Batista foi, segundo Jesus, o maior homem nascido de mulher, não foi? Qual o milagre que João Batista fez? Qual o livro que João Batista escreveu? Nenhum. E por Jesus ele foi o maior homem nascido de mulher. E ele cumpriu o plano dele, cumpriu o propósito dele. Estava lá a voz que clama no deserto. Falou, não, vem, eu batizo com água, mas vem um depois de mim que batiza com fogo. E eu não sou digno de levar suas sandálias. Esse foi João Batista. E Jesus falou, esse não teve homem maior, nascido de mulher. Cumpriu o seu plano e não precisou ficar falando. Ninguém ficou aplaudindo ele. E Jesus reconheceu. Eu falei, Jesus, como Jesus é lindo. Como Jesus ele inverte tudo aquilo que a gente acha que é certo. Jesus nos dá um nó, às vezes, não dá nó na sua cabeça, na minha dá. Jesus nos inverte. Jesus fala assim, aquilo que vocês aplaudem, eu não aplaudo. Aquilo que vocês não aplaudem, eu reconheço. João Batista foi esse cara. E Davi aqui, voltando para 2 Samuel. Davi deveria estar lá lutando. E Davi preferiu ficar. Então, meu irmão, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus comece a lembrar no teu coração. Porque ele lembrou no meu coração muito esses dias, especialmente hoje de manhã aqui. Quantas coisas eu preciso começar a voltar a fazer. Porque são coisas que Deus pediu para que eu fizesse, não para que outro fizesse. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo lembre o teu coração e suba na tua mente coisas que é para você começar a fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo semestre está batendo na porta. Amanhã, segundo semestre, vai bater lá. Eu tenho certeza, vai chegar amanhã, o negócio vai bombar. Pelo menos para mim. Vai lá agora cumprir meta, desesperar. Agora como é desespero? Quem não fez o primeiro semestre tem que fazer o segundo semestre. Desespero. E aí, o segundo semestre começa amanhã. O que você deixou de fazer esse primeiro semestre? E você começou o ano, 31 de dezembro, aqui nesse chão. Senhor, eu vou fazer, Jesus, esse ano eu vou fazer. Jesus, esse ano eu vou orar. Jesus, esse ano eu vou ler a Bíblia. Jesus, esse ano eu vou jejuar, Senhor. Eu vou fazer, Jesus, eu vou. E fez lá, o pastor Evandro pediu, faz suas prioridades lá no papelzinho, não foi? Lembra, pega lá de novo as prioridades. Eu te convido hoje, em nome de Jesus. Eu tenho ela lá onde eu vejo ela. Em nome de Jesus, aquilo que o Espírito Santo mandar e lembrar o seu coração, não pense que as coisas da sua cabeça, uma coisa que eu tenho aprendido com o Espírito Santo de Deus, tem coisas que ele fala no nosso coração, e a gente fala assim, isso é coisa da minha cabeça. Não é coisa da minha cabeça. Eu tenho aprendido que Senhor, ele fala nas pequenas coisas. Pequenininhas, num louvor, num acorde, numa música, numa letra, numa expressão, num pássaro voando, numa notícia de jornal, em pequenas coisas o Espírito Santo fala ao teu coração. Eu tenho aprendido a Senhor, você falou comigo, então é meu, eu vou guardar no meu coração. Então guarde, se o Espírito Santo lembrar você essa noite de coisas que tem que começar a fazer, que são suas, faça em nome de Jesus, amém? Continuando aqui no versículo 2. Diz assim, e uma tarde levantou-se do seu leito, quer dizer, já estava na farra, né? Já estava levantando tarde, já estava de férias, bem de férias. E andava passando no terraço real, daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. E aqui eu abro um parênteses, quando a palavra de Deus diz muito, é porque era muito mesmo. Não devia ser qualquer mulherzinha não, era muito formosa. Batseba devia ser muito linda. Devia ser a mulherão. Você passa assim, mulherão. Não para nós, né? Antes que alguém solte uma graça. Mulherão. Devia ser a top. Não vou falar porque eu não sei nome de mulher bonita.
Começar a falar aqui, não é bonita. Mulherão. E Davi estava lá, passeando, muito formoso lá, já estava errado. Fala um negócio, quando nós não estamos cumprindo aquilo que Deus quer que nós cumpramos, abrimos uma brecha para o diabo entrar. E o diabo bem sabe a brecha que nós temos aberto. Bem sabe, quando nós deixamos de orar, é a brecha que o Nando abriu. Deixou de dizimar, é a brecha que fulano abriu. Deixou de vir para a igreja, ficou em casa, é a brecha que fulano abriu. Deixou de perdoar, é a brecha que fulano abriu. Deixou de amar, deixou de fazer, deixou de falar a verdade. Como tem gente falando em verdades? Deixou de falar a verdade, a brecha que fulano abriu. E o diabo bem sabe a brecha que nós abrimos. E Davi estava na brecha. Davi tinha aberto a brecha, Davi estava lá. E aí passou lá e viu a mulher lá tomando banho. Já era meio escândalo tomar banho em lugar aberto. Mas estava lá ela tomando banho. E Davi viu onde não, os olhos, Davi viu, colocou os olhos onde não eram para ter colocado. Davi estava no lugar errado, na hora errada. Não era para ele estar ali, entende? Era para ele estar no meio da guerra. Se Davi estivesse no meio da guerra, ele não tinha pecado. Não tinha pecado. Se Davi tivesse feito aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer, ele não tinha errado. Ele não tinha vivido aquilo que nós vamos ver aqui. Ele viu lá a Batseba lá tomando banho. Aí ele mandou chamar, quem é aquela mulher? Mulher de Urias. Bem ele sabia quem era Urias. Bem ele sabia que ele não podia fazer. Meu irmão, quando nós estamos fora, longe da presença, longe da vontade de Deus, nós deixamos um rastro, uma porta gigante aberta. É incrível como homem, rei de Israel, mais de 20 anos reinando, mais de 20 anos sendo sábio, mais de 20 anos falando o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Ele sabia o que devia ter feito e não fez. E aí ele foi lá, mandou chamar a Batseba e se deitou com ela, teve relação com ela, pecou, fez aquilo que o Senhor não queria que ele fizesse, ele pecou. Faltou ali vigilância espiritual na vida dele. Quando nós não estamos na presença de Deus, meu irmão, em nome de Jesus, nós precisamos entender, a vida que nós vivemos, ela é espiritual. A vida que nós vivemos, nada é por acaso. Nada que nós vivemos, nada onde o Senhor te colocou, nada onde o Senhor tem feito você fazer, nada é por acaso. Às vezes a gente acha pequenas coisas, isso aí não tem tanto valor. Isso não, ninguém vai perceber. Não, isso, meu irmão, em nome de Jesus, o pastor Evandro já pregou várias vezes aqui, que nós devemos rejeitar o início das pequenas coisas. Se você tem família, o Senhor tem te dado a tua casa como herança, para você orar pelos seus filhos, orar pela sua mulher, orar pela sua casa. Você já tem um dever. Às vezes você está aqui, mas eu não estou falando ministerial, vim aqui tocar, vim aqui fazer isso, fazer aquilo. O Senhor tem dado coisas para você fazer na sua casa, na sua vida, na sua família. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pela sua esposa? Você tem orado, você tem pedido que o Senhor livre, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa, o mundo é mau. Existe uma fábrica de pessoas querendo saquear o coração das crianças. Pode ligar no Discovery Kids e ver os desenhos. Existe uma fábrica, o diabo tem se levantado nesse tempo. E nós, muitas vezes, parecemos que estamos que nem Davi, em Jerusalém. E as coisas acontecendo, e a gente, não, tudo bem. Continua lá, abre a sua Bíblia, deixa marcada em nome de Jesus, em 2 Samuel, mas abre 1 Coríntios 10. Diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel a Deus, e não permitirá que sejais tentado, além das vossas forças. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Geralmente, em momentos de tranquilidades, geralmente em momentos onde tudo vai bem, são geralmente os momentos onde nós não buscamos ao Senhor.
São geralmente os momentos onde nós esquecemos de vir nas segundas-feiras, esquecemos de vir nas pequenas famílias, esquecemos, porque tudo está bem. Esquecemos, geralmente momentos onde, sabe, estamos em férias, estamos em lugares onde não tem ninguém doente na sua casa, se não tem ninguém desempregado, não tem ninguém passando uma necessidade, que você precisa orar, jejuar e clamar ao Senhor. Geralmente esses momentos nos dão um relaxar, e aí nesse relaxar, muitas vezes abrimos portas, abrimos brechas. Davi estava relaxado, Davi estava sossegado, reinos conquistados, ninguém afrontando Israel, todo mundo com medo de Israel, o maior exército estava com Davi, então ele estava sossegado. Foi ali que o diabo abriu e viu uma brecha na vida de Davi. E aí você vai lendo depois lá em 2 Samuel, você continua lendo lá no versículo no 11, no 12. No 12, quando o profeta Natã fala com ele, o Senhor fala com Davi, na verdade no 11, 27, e fez mal aos olhos, porém isso que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Davi pecou e foi mal aos olhos do Senhor. Mal. E aí, um paralelo com a vida de Davi, eu queria que você pensasse comigo, não precisa abrir não, na vida de José do Egito. Você lembra da história de José do Egito? José foi vendido com 17 anos pelos seus irmãos, foi lá para o Egito, ficou lá, ele era o filho querido do pai. Jacó amava ele mais do que os outros irmãos, amava ele porque era filho da velhice dele. Então Jacó amava tanto que chegou a fazer uma túnica para ele, e ele foi. Então seus irmãos tinham inveja de Jacó. E aí eles foram lá, quiseram matar Jacó, não mata, vai, não vai, não, melhor vender. Vende porque é melhor ficar com ele. José, desculpa, Jacó era o pai dele, confundi. José, vende, não vende? Não, venderam José, foi vendido lá, foi embora. Foi para o Egito. Caiu lá na casa de Potifar. Ficou lá. A primeiro momento, tudo dava errado na vida de José. A primeiro momento, tudo estava dando errado. Tudo estava errado na vida dele. Mas ele ali, de alguma maneira, ele entendeu que o plano da vida de Deus estava sendo cumprido na vida de José. Estava sendo cumprido onde todo mundo imaginava que estava tudo torto, tudo errado. Você imagina, ele foi vendido. Mas em algum momento ali, ele entendeu. Estou cumprindo o plano na vida de Deus na minha vida. Então, meu irmão, eu entendo que quando nós estamos, independente da situação que nós estamos em um momento turbulento, confusão, furacão, vento batendo, desemprego, saúde, sei lá o que for, estamos cumprindo o plano de Deus que é hoje. A minha oração que tem sido esses dias, tem sido assim, hoje de manhã foi assim aqui, Senhor, me ajuda a cumprir o teu plano que é hoje, não é daqui a 1 ano, 2, 3, 5 anos, não, mas é hoje. E José, ele cumpriu, tanto que cumpriu que quando a mulher de Potifar fez de tudo para cair com ele lá, ele foi embora. Ele era a palavra de Deus diz em Gênesis 39, que ele era tão próspero, que o Senhor era com ele. E o Potifar viu que o Senhor era com ele. É interessante isso demais, porque isso traz aqui uma outra palavra para nós aqui, mas vai chegar em determinados momentos que nós vamos ser tão prósperos que o mundo vai ver, esse cara é próspero, porque Deus está com ele. E isso era José. José era tão próspero que Potifar deu tudo para ele, ele controla tudo. Chegou a palavra de Deus diz que Potifar não sabia nem o que ele tinha, mas José conhecia tudo que ele tinha, e tinha respeito de Potifar. Então ele estava também bem, não tão bem como Davi, porque não era rei, mas ele estava ali, vivendo do bom e do melhor, na casa de Potifar, era o mordomo do cara, mandava, desmandava, estava ali vivendo. A diferença de José e de Davi é que no momento onde tudo vai bem aparentemente, José não se corrompeu. Chegou um momento lá na vida de José, que quando a mulher de Potifar foi ali para tentar ali pegar ele e ter relação com ele, se deitar com ele, e ele falou assim: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Meu irmão, eu vou falar um negócio. Eu quero ter o coração de Davi, porque afinal de contas, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas eu queria também ter o caráter de José. Quero ter o caráter de José. Se Deus falou que Davi foi o homem segundo o coração dele, então eu quero ser, em nome de Jesus. Mas que caráter esse José teve, hein? Que caráter! Que homem na essência! Que
Cara, longe dos pais, longe dos irmãos, vendido, zoado, deixado para lá. Podia passar na cabeça dele, o meu pai acha até que eu já morri. Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada naquela época. Como queria se comunicar com o pai dele? Como que Jacó ia saber se estava vivo ou não estava vivo? Estava longe, a mulher ali querendo ter relação com ele. Ele podia fazer e ninguém ia saber. Sei lá o que podia passar na cabeça dele. Mas ele falou, quem sou eu para pecar contra o Senhor? Meu irmão, eu vou dizer um negócio para você. Que nós devemos buscar, devemos ser homens que nem José foi. Homens que nem José foi, homens de caráter, homens de ter o temor do Senhor. A palavra de Deus diz a palavra de Deus diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio do saber. É o princípio, é o início, é o conceito, é raso, é o início, sabe o início? Início. Você vai lá na tua faculdade, você vai aprender o início. O que é o início? Você vai na escola, você vai aprender o ler, escrever, você vai aprender o início. O princípio, o cara que você quer ser sábio, o temor do Senhor, meu irmão. Em nome de Jesus, nós devemos ter o temor do Senhor. Temor do Senhor. Ter um coração limpo. Quando Davi escreveu o Salmo, Senhor, me dá um coração puro. Me dá um coração puro. Significa, Senhor, me dá um coração que quando tudo vai bem, quando todas as coisas estão indo bem, me dá um coração para perceber aonde eu estou pisando errado. Me dá um coração com temor. Sabe, querido, só vou dizer um negócio. Como tem gente que está faltando temor. Faltando temor. Quem tem filho entende, né? Porque quando a gente tem filho, a gente coloca um medinho nos nossos filhos, né? Eu quero que elas tenham, não medo, mas quero ter respeito. Afinal de contas, tem um pai em casa, não vai ficar zoando, não. Pai em casa lá, tal. E elas sabem lá, que quando o bicho pega, E era engraçado que uma tenta ajudar a outra agora. A Sofia tenta encobrir a Lívia. Faz, senão o papai vai vir brigar. Faz. Vai, logo, coloca isso, coloca aquilo, vai, sai. Senta aí na tua cadeira, não sei o quê. Porque ela sabe que quando o bicho pega. E elas bem sabem. Sabe, queridos, e por isso que o Senhor fala que nós devemos ser como crianças. Ser como criança não é ter medo do Senhor. Porque ontem a Lívia está desfraldando. E ontem ela fez... Você que já desfraldou criança sabe que ela faz xixi tudo quanto é lugar, né? E ontem ela fez xixi lá. Sala quase inteira lá, fez um monte de coisa. E depois que ela fez xixi, ela pegou o meu aquário e jogou um negócio dentro do meu aquário, assim. Jogou um negócio lá que não era para ter jogado. Nem sei se vai matar os peixinhos agora, tem que ficar esperto. Jogou, eu estava no quarto. Eu só escutei a Natália falar assim, agora fala pro teu pai. Eu falei, alguma coisa aconteceu. Aí eu vim do quarto marchando já. Já pensei, deve ter feito xixi no sofá, alguma coisa ela fez para me estragar a noite. Aí eu cheguei lá, o chão lá todo molhado assim. Eu falei, caramba, Sofia, Olivia, não acredito que você fez isso e tal. Ela, mas não foi isso que ela fez. Eu estava de costa, né? O aquário, mas o que ela fez? Olha, eu estava lá. Eu falei, não teve outra. Foi. Da onde pegou. Falei, você vai apanhar agora, filha. Aí apanhou. E, não, também sem espancar ninguém, né? Mas apanhou. Chorou, berrou, nananana, tudo aquilo que todo mundo sabe. Foi pro quarto, ficou lá, a Natália limpou ela, né? Tá toda molhada. Aí deu tempo de limpar, ir pra cozinha, tirar um negócio assim, ficar olhando pros peixinhos. Ai, tomara que não morram, tomara que não sei o que, tá? Aí ela vem assim no corredor assim, vem, faz festa e abraça. E eu olhei pra Natália assim, que coisa, né, cara? Acabou de apanhar, estava até com as marcas vermelhas assim nas pernas. E vem para te abraçar. Por isso que temos que ser que nem criança. Por isso que o Senhor fala que nós temos que ter o coração de criança. Sabe, coração de criança não tem um coração soberbo. Não tem um coração que acha que já chegou no top e fala assim, estou bem aqui. Para que eu vou precisar ficar escutando esses caras falar na igreja? Para que eu vou precisar orar? Para que eu vou precisar fazer? Para que eu vou corrigir a minha vida? Afinal de contas, está tudo indo bem. Está tudo indo bem. Para que eu vou começar a falar a verdade? Para que eu vou endireitar minhas finanças? Para que eu vou colocar minha vida reta? Para que eu vou parar de ver pornografia? Para que eu vou parar de falar a mim? Para que? Está tudo indo bem.
E Deus fala para nós, meu irmão, coração puro. Lá, quando Jesus falou lá nas bem-aventuranças, o Senhor fala que para nós, se você quer ver Deus, nós temos que ter um coração limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. E a gente não está brincando, meu irmão. Vai chegar o dia que o Senhor vai falar quem vai ver Deus, quem não vai ver Deus. Deixa ver o teu coração. Tem coração limpo. Venha ver Deus. Meu irmão, eu quero ver. Eu estava aqui hoje, foi tão gostoso. Eu falei, Senhor, eu quero ver Deus, não só quando eu morrer, não, Senhor. Eu quero ver Deus na minha casa, nas minhas filhas, na minha finança, no meu emprego, na minha igreja, no meu ministério. Eu quero ver Deus na rua. Eu quero ver Deus aonde eu passar, nas minhas férias. Eu quero ver Deus. Então eu falei, Senhor, me dá um coração limpo. Limpo, não é um coração onde as pessoas falam, ai que lindo, ai que... Não, é um coração na essência limpo, sem ser aquele limpo que você dá um banho de loja no cara, dá um perfume, você vai, esse cara tá bonito lá, tá bonito. Veste um cara de terno, gravata, bota um perfume no cara, um Rolex no braço, tá bonito. Mas vai conhecer a essência do cara. Eu quero, em nome de Jesus, que nós possamos querer isso, meu irmão. Nós possamos querer isso, que nós possamos ter um coração limpo, que nós possamos buscar. Jesus, eu quero te ver. Quero até, além de ter relacionamento contigo, além de falar de ti, além de orar, além de tocar, além de, Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver, meu irmão, e um princípio... Tenha coração limpo, porque senão, o Senhor diz lá em Mateus 1:8, não tem jeito. E José aqui tinha um caráter demais. José aqui, ele não fez que nem Davi, não se entregou. Ele não se entregou. A palavra de Deus diz que ele foi fiel ao seu Senhor. E aí você vai ler lá em Gênesis 38, 39, lê na sua casa lá, quando José teve sonho e o sonho se realizou. Tudo que Deus falou, tudo que Deus mostrou, Senhor, Ele realizou. E Ele realizou não porque José tinha olhos bonitos, ou tinha cabelo bonito. Não, porque ele foi fiel ao Senhor. E uma coisa que eu tenho falado, Senhor não tem filhos prediletos. Não existe filhos prediletos. Não existe aquele que o Senhor mais gosta. Mas existe sim, aqueles filhos que mais preferem ao Senhor do que outros. Isso existe. E não vem dizer que fulano ora 4, 5 horas por dia, para quê? Meu irmão, vou dizer um negócio. Tem cara louco aí, coisa acontecendo louco. Coisas que estão acontecendo, porque tem cara buscando o Senhor 4, 5 horas por dia. Então eu vou te dizer um negócio, é o mesmo Deus dele, é o mesmo Deus nosso. Eu quero viver o que esses caras estão vivendo, então vamos começar a orar. Vamos começar a ter o coração limpo, vamos começar a buscar o Senhor, a voltar a fazer aquilo que você fazia e você não faz mais. Aonde o Senhor pediu para você estar, em nome de Jesus, esteja cumprindo o propósito do Senhor. Amém, queridos? Davi não cumpriu, pecou. José cumpriu, não pecou. Isso é que tem que ficar gravado no nosso coração. Não é que você tenha que buscar as grandes coisas, Senhor. Temos que buscar, mas ore ao Senhor, ore ao Espírito Santo. Senhor, o que é para eu fazer? Sandra falou, Senhor, me ajuda a ser uma boa pessoa, uma melhor pessoa hoje. Acorde de manhã e fala, Senhor, qual é o meu plano para hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Qual é a tua agenda para mim? O que é hoje? Hoje, não vislumbrar, se acontecer daqui a 10 anos, eu vou estar muito feliz. Eu falei, não, Senhor, tem que ser hoje. O que o Senhor tem para mim? Qual que é o plano? O que é o propósito da minha vida hoje? A palavra de Deus diz, lá em Gálatas 6:8, porque o que semeia para a sua carne, na carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito Santo, pelo Espírito do Espírito colherá a vida eterna. Meu irmão, nós temos em nós, em nome de Jesus, vamos semear e vamos colher a vida eterna, amém, queridos? Em nome de Jesus. Vai chegar o dia onde muitos falarão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, Senhor, Senhor, em teu nome curei, Senhor, Senhor, em teu nome fiz um monte de coisa. E o Senhor pode falar para muitos, não vos conheço. Esse versículo é tremendo, porque esse texto é tremendo, porque eles fizeram grandes coisas.
Afinal de contas, eles expulsaram as pessoas, os demônios, eles curaram, as coisas aconteceram. Mas Jesus falará para muitos, não sei nem o que você está falando aí, nem sei quem você é. Coração limpo. Vai chegar o dia que o Senhor vai buscar para nós e vai perguntar para nós, como está o seu coração? Como está o seu coração? Que janela você tem aberto? Que janela você tem visto? O que tem passado nos teus olhos? O que tem passado? O que você tem tentado, meu irmão? Tem situações que nós temos tentado deixar de fazer e nós não conseguimos. Vou te dar uma dica. Começa a orar e jejuar. Existem coisas na nossa vida que só vão ser libertas, só vão ser dado destravada quando nós começarmos a orar e jejuar. Ore e jejue, Senhor, eu quero destravar esse negócio aqui. Eu não paro de falar do outro, eu não paro de pensar errado, minha mente é suja. Eu não sei. Eu não consigo parar de falar, eu não sei o que é. Eu bem sei o que eu preciso parar de fazer e começar a fazer. Você sabe, o Espírito Santo de Deus, ele está soprando nos teus ouvidos agora. Está soprando, está subindo no teu coração, está subindo na tua mente. Não pense que isso é coisa da tua cabeça. Não, é o Espírito Santo de Deus falando, lembrando, lembra que você lembra isso, lembra aquilo, o Espírito Santo está lembrando. Então, em nome de Jesus, que nós possamos, esse segundo semestre, começar a fazer as coisas que o Senhor nos determinou a fazer, amém, queridos? Glória a Deus. Para terminar, as consequências aqui, quando Davi pecou, sempre quando nós pecamos, sempre quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, há consequências. Senhor, o filho que ele teve lá com Batseba, ele nasceu, viveu 7 dias e morreu. O filho que ele teve, depois você lê, para não perder o tempo, mas depois você lê, ele pediu para Urias, pediu para Joabe, pega Urias, coloca na frente da batalha, na pior batalha, porque Joabe, que era o comandante do exército, pegou Urias, que Urias voltou, não deitou com a mulher dele, porque foi um homem honrado, voltou para a guerra, no meio da guerra, ele ficou na frente da batalha, porque Davi, assim, ele pediu. E aí Joabe fez o que o rei pediu, Urias morreu. Davi, depois de pecar, meu irmão, um pecado chama outro pecado. Vai chamando. Um abismo chama outro abismo. O pecado de Davi foi não estar na guerra onde ele deveria estar. Isso gerou, caiu no sexo com a mulher do outro, adultério. Planejou um assassinato, que matou Urias. Quem planejou foi Davi. Planejou assassinato. E daí pegou ela como mulher. O filho nasceu, viveu 7 dias. Porque Deus falou. E Deus não se agradou daquele filho. Eu vou dizer um negócio aqui em nome de Jesus. Que você me entenda. O fruto do pecado, meu irmão. O Senhor, ele não se agradou. Senhor não se agrada do pecado. De nada. O Senhor não se agrada do pecado. O Senhor, ele perdoa o pecador, ele ama, ele abraça, ele limpa, ele unge, ele faz tudo novo. Mas o pecado, o Senhor, ele abomina, ele não tem vez. E vou dizer um negócio, uma coisa que eu também escutei esses dias, é muito interessante. Se você pegar uma garrafa de água, se tiver no rótulo da garrafa de água, 98% de água pura, limpa, 98%. E 2% de água de esgoto, você vai tomar? Você vai tomar? Você vai dar para o seu filho tomar? Você vai dar para sua mãe tomar? Você vai dar para a tua sogra? Se controle. Se controle. A minha não está aqui. Falei nada. Você não vai tomar, né? Mas só tem 2% de água de esgoto. Tem 98% de água limpa. É assim a nossa vida com Deus. O Senhor não quer 98% de santidade e 2% de esgoto. O Senhor quer 100% de água pura, meu irmão. 100%. Para o Senhor te usar, para o Senhor começar a fazer, para o Senhor começar a fazer as grandes coisas. É 100%. 100%. As coisas de Deus são coisas sérias. A nossa régua tem que ser lá em cima. Seríssimo. Eu prefiro chegar lá na glória, o Senhor falar, Nando, você podia ter feito, por que você não fez? Do que ouvir, Nando, quem mandou você fazer? Você não devia ter feito, tá vendo? Você fez, agora
Tchau. Eu prefiro ser o excesso. Meu irmão, é 100%. Davi não estava no 100%. Aí Davi pecou. O Senhor não reconheceu o filho de Davi. Mas se Davi, ele ficou 7 dias orando, incrível, mesmo depois de Natan ter falado para Davi, tudo que ele falou, Davi ficou 7 dias orando, pedindo para que Deus curasse o filho dele, Deus não curou, Deus matou o filho dele, morreu o filho dele, aí Davi levantou, ungiu e foi comer, e Davi pegou de novo a mulher e falou assim, se Deus não quis, se deu a glória a Deus, mas Deus perdoou Davi, a palavra de Deus disse que o Senhor se agradou de Davi, Deus perdoou Davi. Houve perdão a Davi. Depois de Davi ter escrito esses salmos aqui, o Senhor perdoou ele. E o lindo dessa história, o mais lindo dessa história, foi que, qual foi o próximo filho de Davi com Batseba? Qual foi? Salomão. O Senhor deu para Davi Salomão. Meu irmão, em nome de Jesus, há esperança para nós. Há esperança. Há um Salomão para nós. Ah, o diabo pode falar assim, tá vendo, você fez isso, aquilo. Não, há esperança. Quando nós nos pedimos perdão, pedimos, Senhor, limpe o nosso coração. Davi escreveu, Senhor, faz de mim um coração limpo e puro. Davi bem sabia o que estava pedindo. Davi nem sabia que ia vir Salomão, nem sabia nada. Mas Davi pediu perdão, Davi se humilhou, rasgou ali seu coração. E Deus olhou Davi, e Deus fez tudo novo. E deu Salomão a Davi. E Salomão fez coisas maiores que Davi fez. E o melhor, que para mim é o melhor, quando o Senhor escreve lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, lá as descendências, a genealogia de Jesus, quem estava na genealogia de Jesus? Salomão. Salomão foi contado. O filho que morreu, o primeiro filho, não foi contado, porque foi filho de pecado. Foi filho de pecado. O Senhor não conta, o Senhor não contou. Incrível como as coisas não são coincidências. As coisas da nossa vida não são coincidências, as coisas da Bíblia não são coincidências, não é por acaso. O primeiro filho não foi contado, morreu, nem sabe-se o nome dele. Eu procurei, não achei pelo menos. Se alguém souber, me avisa. Não tem nome dele desregistrado. Mas o próximo filho de Davi lá, o filho que depois que ele pediu perdão, Deus perdoou ele, foi lindo, maravilhoso, com a mesma mulher, foi Salomão. Aí Salomão fez coisas maiores. Construiu o templo, fez coisas grandes, foi homem sábio e foi contado na genealogia de Jesus. Lá em Mateus 1 diz assim, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Aí continua, e nasceu Jesus. Meu irmão, que glória maior que isso? Que glória maior do que o seu nome, da genealogia de Jesus. Jesus, Deus, perdoou Davi, mas careceu que Davi teve que se humilhar e falar, Senhor, acha em mim um coração puro. Jesus, limpa o meu coração. Davi bem entendeu que ele deveria estar na guerra, porque depois lá quando você lê, segundo Samuel, depois do 11 aqui, ele vai para a guerra com Joabe, manda Davi vem para a guerra, porque senão esse povo aqui vai achar que eu conquistei aqui sozinho, vem para a guerra. Aí Davi pegou lá e foi para a guerra, foi cumprir o plano dele, que era para estar na guerra. Davi entendeu. Vou dizer um negócio, meu irmão, a vida com Deus não tem escapadinha. Não tem escapadinha, não tem um dia fora da praia. A gente acabou de cantar, vale mais um dia no centro da vontade de Deus do que todos os outros dias fora. Então significa que vale mais. Se você ficar um dia fora da presença de Deus, pode te levar para o inferno. Ou Deus vai poder te perdoar, mas as consequências que Davi teve, Deus perdoou Davi, mas houve morte, houve sangue, houve assassinato na família de Davi com seus filhos. Um filho matou o outro lá, porque consequências de pecado. O Senhor perdoou, o Senhor deu Salomão, foi tudo lindo, maravilhoso, mas as consequências ficaram. Não tem escapadinha, não tem uma semana, 2 fora, 1 hora, meia hora, só vou ver o negócio que ninguém vai ver que eu estou vendo aqui, eu estou meia-noite aqui vendo, ninguém está vendo aqui, apaga histórico, apaga tudo lá, não vem dizer que ninguém sabe fazer não, porque tem um monte de gente sabendo fazer isso. Conversa no WhatsApp.
A gente não toma o celular. Conversa no WhatsApp. Apaga histórico. Ah, meu irmão. Apaga histórico não. Deixa o histórico lá. Deixa lá. Minha mulher sabe minha senha do meu WhatsApp e vê o meu WhatsApp. Eu até falo, tem alguns grupos que eu não quero que ela fique vendo. Ó, esse grupo aqui não pode. São grupos são de igrejas, de repente alguma questão ali muito particular e ela bem sabe. Mas os outros, todos. Tem coisa que ela comenta que eu nem sabia que ela sabia. Eu falei, tu sabe isso? Ah, não foi lá que a menina do teu serviço escreveu, não aconteceu isso. Do meu serviço, então, ela sabe tudo. Ela podia ser contratada pela Vale para trabalhar do meu lado. Podia. Só não ia saber fazer o processo, mas de pessoas ela sabia tudo. Certeza, sabe quem é o gerente, quem é todo mundo. Ela lê tudo. Meu irmão, em nome de Jesus, que nós possamos entender, primeira coisa, que aquilo que o Senhor pediu para que nós façamos, nós devemos fazer, amém? Existe algo que Deus pediu para que você fizesse, não delegue para outro fazer, faça você. Segundo, quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, abrimos uma brecha para o diabo, e essa brecha o diabo não perdoa. Não ache que o diabo perdoa, o diabo entra com os 2 pés no peito e faz miséria. Ele arrebenta. Há necessidade de pedir perdão. Quando você pede perdão, Deus perdoa. Mas algumas coisas ficam. E eu quero te animar em nome de Jesus a ler de novo. Agora é que quando a gente sabe a história, a gente lê de novo os Salmos e a gente entende o que Davi quis falar. Abra lá Salmo 51 em nome de Jesus e a gente vai terminar. Se o grupo louvor quiser subir. Quando a palavra de Deus diz, eu não vou ler ele inteiro, mas ele diz, Salmo 51, 1, fala assim, compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, Davi bem sabia, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Deus fez isso na vida de Davi, e pula lá para o 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meu irmão, hoje o Senhor quer te dar um coração puro. 100% de água pura. Se tem 1% de esgoto, é hoje que você vai colocar para fora. Mas é um negocinho de nada. Ninguém nem sabe. Tão antigo esse negócio aqui, que nem a minha mulher sabe. De repente você está 10, 15 anos com a sua esposa, nem ela sabe. É hoje. Não, é 100%. E no 11, não repulses a tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Meu irmão, em nome de Jesus, nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus todos os dias. Não tire de nós, Senhor, o teu Santo Espírito. Porque o dia que o Senhor tirar de nós o Santo Espírito dele, o dia que Deus tirar de nós, o dia que Deus, meu irmão, vou falar um negócio para você, o dia que Deus parar de falar comigo, o dia que o Espírito Santo de Deus parar de falar, de me dar sonhos, de parar de falar comigo, deve ser uma coisa assim horrível. Essa é a pior coisa do mundo, porque o dia que o Espírito Santo de Deus sai, fica longe de nós não tem mais valor. Não tem valor, não tem nada que nós façamos, nada. Nem todo o dinheiro do mundo, nem todas as faculdades do mundo, nem todos os diplomas do mundo, nem todos os carros do mundo, nem todos os apartamentos do mundo, nem todas as viagens, nem todas as Disney, nem tudo do mundo tem valor o dia que o Espírito Santo de Deus se afasta de nós. Quando isso acontece, meu irmão, é por isso que Davi escreveu, não retires o teu Santo Espírito. E Davi escreveu vou terminar mesmo. Quando Davi escreveu isso, Davi já era rei. Já estava reinando há 20 anos. E já era o cara. Já tinha conquistado tudo. Bem, Davi sabia o que ele estava dizendo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque sem coração puro, não tem como ser rei. Sem coração puro, não tem como ser rei de uma nação, não tem como ser pai. Sem coração puro, não tem como ser pai, viu? Sem coração puro, não tem como ser esposo. Sem coração puro, não tem como ser filho. Sem coração puro, não tem como ser mulher de Deus, ser esposa. Não vem dizer para mim não, que o seu coração tem 2% de água de esgoto. Mas está tudo bem.
Não tem como. Davi era rei e colocou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque não adianta ser rei sem ter um coração puro. Amém, queridos? Você pode ficar de pé? Vamos orar. Eu não vou te chamar aqui na frente não, mas eu queria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Abaixa a cabeça, feche seus olhos. Coloque-se na presença de Deus agora. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está falando ao seu coração. Ele, desde o início desse culto, desde quando a Sandra abriu o culto, o louvor, o dízimo, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E às vezes você pode estar olhando para o lado e falando: ah, essa palavra podia ser para fulano. Ah, essa palavra podia ser para ciclano. Ah, por que fulano não veio? Ah, meu irmão, eu vou dizer um negócio. Essa palavra foi para o seu coração. Ele foi para o meu coração. Ele é para o nosso coração. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está te lembrando, essa noite, está te lembrando um a um. Ele está te lembrando duas coisas. Primeiro, aquilo que você precisa deixar de lado. Aquilo que você precisa deixar de lado, precisa deixar de fazer. E outra coisa que o Espírito Santo de Deus está te lembrando é de o que você precisa voltar a começar a fazer. O Senhor te chamou para uma boa obra. O que você tem enterrado? Quais talentos você tem enterrado? Che haramana, she haramana, she haramanayas. Oh, she haramana, she haramanayas. Coloque sua vida diante do Senhor. Coloque sua vida diante de Deus. Sabe, querido, levante suas mãos, como você quiser. Você não vai vir aqui na frente, eu não vou pedir, mas coloque sua vida diante do Senhor e comece a orar. Comece a orar. Comece a cantar essa oração, essa canção como se fosse uma oração. Se você quiser ficar de joelhos, se quiser, sei lá, ficar sentado, pular, fique na presença do seu Deus, mas ora ao Senhor, ora ao Senhor. Estou voltando. Ora ao Senhor. A essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. O Santo Espírito de Deus, o Senhor está nesse lugar. Santo Espírito de Deus, o Senhor está nesse lugar. E a tua palavra diz que tu entra onde ninguém entra. A tua palavra diz, Senhor, lá em Salmos, que a palavra não chegou em minha boca, que tu já conheces. A palavra do Senhor diz que, Pai, os nossos pensamentos, Senhor, nada é por acaso, o Senhor sabe de tudo. Senhor, então em nome de Jesus, eu te peço, faz de nós um novo coração, nos dê um coração puro. Jesus, nos ajuda, Senhor, a deixar de lado aquilo que nós hoje entendemos que precisamos deixar de lado. Nós entendemos que precisamos deixar de fazer, deixar de coisas, Senhor, que nós entendemos hoje que fazem mal aos seus olhos, fazem mal aos seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ter um coração puro para ser bons pais, para ser bom filho, para ser bom esposo, para ser boa esposa. Nos dê um coração puro para nós cumprirmos os teus planos, cumprirmos os teus propósitos, Senhor. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, nos dê, Senhor, nos dê um coração, Pai, um novo coração. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, nos ajuda a cumprir os teus planos, nos ajuda a cumprir aquilo que tu tens, Senhor, pedido para nós. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a cumprir aquilo que é para que nós, Senhor, possamos, que é para nós cumprir. Pai, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, tira de nós, Senhor, aquilo que muitas vezes nos impede de cumprir os teus planos, nos impede de cumprir a tua vontade. Deus, em nome de Jesus, venha em nós o teu reino,
seja feita a tua vontade em nós, Pai, em nome de Jesus, eu te peço mais uma coisa, Senhor, Deus, nos perdoa e nos dê Salomão, Pai, dê Salomão a muitos, Deus, nos dê filhos que tu possa contar, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo isso para a minha vida, profetizo isso para a tua igreja, nos dê frutos, que esses frutos possam ser contados, Deus, nos dê frutos, que esses frutos, Senhor, eles façam coisas maiores que nós fizemos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que esses frutos, Senhor, eles alcancem vidas que nós não vamos alcançar, eles cumpram aquilo que nós não é para nós cumprir, Pai, em nome de Jesus, nos dê esses frutos, Senhor, eu peço isso. Deus, eu peço isso para mim, eu peço isso para o teu povo. Deus, dá nas nossas mãos frutos grandes, não para que nós possamos nos aparecer, mas para que as outras pessoas comam e sejam edificadas a frutos, aqueles frutos que nós nem vamos saber para onde eles vão. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender a discernir aquilo que é para que nós possamos fazer. Pai, nos ajuda, nos dê um segundo semestre, Senhor, de bênção, um segundo semestre, Senhor, de conquista, um segundo semestre, Jesus, de ver a tua glória, Pai, que aquele que está escrito em Mateus 1:8, que nós possamos te ver nesse segundo semestre, porque em nome de Jesus nós vamos ter e nós temos um coração limpo, em nome de Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus.